Então, vamos lá. O que a gente vai ver, então? Primeira coisa, vamos continuar. A primeira coisa é o... Vocês estão vendo direito o slide? Sim. Sim, senhora. Então, o que acontece? Lembrar das primeiras aulas que eu dei para vocês em relação ao quê? As áreas primárias. Se a letra, né, ela é uma imagem, ela vai chegar com certeza à área visual primária. Onde que está? Lá no lobo occipital. Então, ela vai chegar lá e vai ativar esta área, né, para visualização da palavra que vai ser lida. Imediatamente, a gente tem a porção posterior do giro temporal superior. Então, olha, o giro temporal superior lá em cima, que é uma região ativada principalmente durante o processo de análise fonológica de uma palavra. Quando eu vou segmentar a palavra, olha, neurofisiologia. Então, tem toda uma segmentação das unidades que tem a ver com a questão que eu vou ler. Então, preciso de uma questão fonológica. Eu posso ler em voz alta ou eu posso ler em silêncio, mas eu vou estar fragmentando as palavras. Isso tem a ver com linguagem. Então, eu preciso dessa região temporal superior. Então, vamos lá. Se é uma região temporal superior, não vai ser área primária auditiva, eu não estou ouvindo. Então, vai ser uma região secundária da audição. É uma região superior. Junção do lobo temporal, mais inferiormente, e occipital, que são consideradas áreas secundárias da visão, além de parte do temporal médio, que são ativadas principalmente durante o ato da análise visual da palavra, permitindo uma interpretação direta da palavra, ou seja, efetuada uma transferência da análise ortográfica para o significado. Então, eu vou ler a palavra e eu vou dar um significado para ela. Então, vocês estão vendo que eu preciso tudo dessa região posterior. Eu preciso ali do temporal, eu preciso ali do occipital, eu preciso dessa região e ainda preciso do parietal, por quê? Porque eu tenho a noção espacial das palavras. Brocar para decodificação fonológica. Eu vou ler em voz alta, então eu tenho que decodificar fonologicamente essa leitura que eu estou fazendo. Então, a gente tem alguns circuitos que vão possibilitar que a gente consiga pegar um livro e ler, pegar um texto e ler. Então, a gente tem algumas áreas que são ativadas quando uma palavra escrita é visualizada pelo córtex responsável. Aí vocês vão perguntar, seu José, como é que você sabe disso? Como é que descobriram isso? Hoje é muito fácil. Hoje existem ressonâncias de potencial evocado. Você coloca lá a pessoa dentro do aparelho de ressonância e manda ela ler. E aí vai ativar determinadas áreas que são acionadas durante a leitura. Então, a gente tem alguns circuitos, o têmporo parietal e o têmporo occipital, tá? A gente vai ver esses circuitos aí, olha, como que funciona a leitura. Lembrando que ela é prioritariamente uma ação da segunda área de Luria. Ela é prioritariamente uma área que tem a ver com percepção, cognição. Então, ela fica aí nessas regiões, parietal, temporal e occipital. Ela só foi lá na frontal por causa de Broca. Mas, tirando isso, ela é prioritariamente uma função da segunda área, da segunda unidade de Luria. Então, o primeiro circuito, têmporo parietal. Pega a região temporal e parietal. Elas estão relacionadas ao processo de decodificar a palavra durante a leitura em seus menores segmentos. Então, neuro tem um significado. Quer dizer, então, tem a ver com neurônio, tem a ver com sistema nervoso. Fisiologia, funcionamento
Como que isso funciona? Então, fisiologia é a dinâmica, o funcionamento. Então, neurofisiologia. Como que funciona o sistema nervoso no processo de leitura? Eu decodifiquei isso, né? Então, quem faz essa decodificação em seus menores segmentos, que são as letras, as quais são correlacionadas com seus respectivos sons. Assim eu vejo a palavra bola. Quem viu a bola, a letra bola, o escrito bola? Foi a área visual primária, ela que viu. Os 4 símbolos alfabéticos são analisados na região temporoparietal, a qual efetua a correlação de B mais O mais L mais A com as letras correspondentes. Então, eu vou conseguir ver B, O, L, A, bola. Então, eu vi o occipital, mas imediatamente eu levo o tempo parietal para poder fazer a codificação, a decodificação dessas palavras. A área de Broca, que está lá na frente, também tem participação no ato leitura, quer seja silenciosa em voz alta, quando está ocorrendo o processo de decodificação fonológica e provavelmente está associada à formação da estrutura sonora, através da movimentação dos lábios, língua e aparelho vocal. Tá? Então, vamos lá. Circuito temporoparietal. Pensar nas áreas secundárias aí que vão fazer essa decodificação. E eu tenho o temporo occipital, que é a junção do lobo temporal e occipital esquerdo, que são consideradas áreas secundárias da visão, e partes do temporal médio, que são ativadas principalmente durante o ato da análise visual da palavra, permitindo uma interpretação mais imediata e direta da palavra. Então, eu faço a transferência simultânea da palavra para o significado. Então, vamos lá entender isso, né? Eu vi a palavra neurofisiologia, né? Eu vi essa palavra, eu fragmentei essa palavra e eu dei sentido para ela tem que ter um significado. Então, quando eu vejo bola e bala, eu faço a decodificação de bola e bala, mas imediatamente, a partir do momento que eu leio, eu tenho o significado disso. Bola, apesar de parecer muito com bala, são significados conceituais completamente diferentes. A bola eu chuto, a bola eu rebato, eu brinco, e a bala eu chupo, eu como a bala. Então, esse significado, ele depende de quem? De Wernicke. Eu tenho os conceitos, eu tenho os aprendizados já. Então, à medida que eu vou lendo, eu vou ler sobre o mundo. Pode ser que coisas que eu desconheço e vou aprender. Então, por isso que a leitura ela é fantástica, porque ela me possibilita ver, ler e conhecer coisas que eu ainda não experimentei. Então, eu não fui à China, mas eu consigo ler sobre a cultura chinesa, sobre a medicina chinesa, e eu consigo compreender, aprender, apesar de não ter vivido lá, experimentado lá, né? Então, a leitura, ela abre esse leque de possibilidades. Então, eu posso aumentar o meu conhecimento, independente de eu ter tido experiência concreta em relação a isso. Então, todo o nosso aprendizado, além, principalmente enquanto adultos, ele é muito enfatizado nas questões da leitura, do meu conhecimento, da minha busca de aprimorar meu conhecimento, independente de eu ter vivido essa experiência. Então, a gente vai ver que a criança, na pré-leitura, antes da leitura, que ela é uma fase sensório-motora e percepto-motora, anterior à leitura, é uma época de muita experimentação. Então, os conceitos em Wernicke são muito de acordo com a minha experiência, com a minha vivência. E depois que eu caio na leitura, eu passo a ampliar o meu conhecimento independente da minha experiência. E isso é muito legal, que é a fase bem cognitiva.
É a fase da busca do conhecimento pelo conhecimento. Eu não preciso mais da sensação, da percepção, vivenciar isso com o meu corpo, com tudo, para que eu possa aprender. Eu posso só cair lá na primária visual, vai para a secundária parietal e temporal, occipital, parietal e temporal, e eu consigo receber o mundo através de uma forma mais passiva, através da leitura, tá? Gisele, Então, essa via... Oi. para uma memorização, a leitura visual ou auditiva é melhor? Depende de cada um. Lê em Eu, voz por alta exemplo, ou... a melhor forma de memorizar é você ler silenciosamente o parágrafo. Leu silenciosamente o parágrafo, você vai repetir falando alto para você. Olha, foi isso que ele falou, ele quis dizer isso. É como se você estivesse reafirmando para você, você falando em voz alta para você, aquilo que você leu. É a melhor forma de reverberar, de memorizar, é essa. Então, assim, é muito melhor do que você ler em silêncio e depois você lê em voz alta. É muito melhor você ler silenciosamente, parar, que seja numa frase difícil. Olha, ele quis dizer isso, entendeu, Patrícia? Entendeu, Gisele? Entendeu, Hipólito? É isso que ele quer falar. Você falando com você mesmo. E aí você fala e tenta pensar sobre o que você leu. Aí é a melhor forma de reverberar, tá? É a melhor forma de memorizar, seria essa. Todas as vezes que eu fiz prova, que eu ia fazer prova do mestrado, doutorado, né, que eu acabei não concluindo, eu fazia exatamente assim. Eu estudava e eu me lembro que quando eu passei no mestrado, lá no UFMG, eu estava na praia. E foi a época, minha família quis ir para a praia, eu não queria ir porque eu tinha que estudar, mas eu falei, eu vou. E aí eu estudava, eles ficavam passeando, eu estudava, e aí eu ia para a praia fazer caminhada. O povo devia achar que eu era louca, porque eu ficava no apartamento lendo, e aí eu ia para a praia caminhar e falando comigo em voz alta. É isso, papapá, papapá, aquele autor falou, foi isso, papapá, papapá. E eu ia conversando comigo, tentando falar em voz alta e tentando repetir aquilo que eu tinha entendido da leitura que eu tinha feito, né? E é uma forma que, para mim, é muito eficaz. Que aí eu ando pela casa falando aquilo que eu li. Então, é uma forma de reverberar que é bem interessante, tá? Agora, se você tem dificuldade de entender o que o texto falou, então é melhor você ler em voz alta e depois tentar pensar sobre aquilo. E uma forma legal também de reverberação é quando você está lá fazendo almoço, quando você está dirigindo, fazendo caminhada, você tentar lembrar daquilo que você leu, né? Então, assim, quando eu estou lendo algum livro que é mais denso, eu faço exatamente isso. Eu estou fazendo outras coisas, eu penso, gente, é aquilo que eu queria dizer, tal, tal. Aí eu vou tentando trazer de volta, pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, que aí eu vou usar frontal, vou buscar lá no inverno, que aí eu vou tentar fazer uma reverberação desse conteúdo, tá? Então, o que acontece? Oi. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que eu vou estar um pouco atrasada nela, mas quando eu fui fazer a PS da Lúria, né, sobre a teoria eu fiquei meio confusa quando fala do sistema, né, do funcional e do cortical, da primeira, segunda, terceira área. O que acontece com Lúria? Ele pega, porque a neurociência sempre trabalhou assim, primeira áreas primárias, áreas secundárias e áreas terciárias. A primária envolvida com sensação, a secundária envolvida com a percepção e a terciária com a cognição. Okay? Certo. E aí, Lúria, como ele falou, não, gente, essa coisa é sim certinha, cada um tem seu lugar, mas existe uma funcionalidade nisso. É uma coisa dinâmica, tem que ser dinâmica. E aí ele classifica, então, todo o sistema nervoso central em 3 unidades. A primeira
O que ela faz? Ela te deixa apto ao aprendizado. Ela te deixa apto a receber o mundo, porque ela vai excitar o seu córtex cerebral. Por exemplo, quando você vai na academia, você vai malhar, você tem que ter um tônus de base, que é o que faz com que a gente ande, fique em pé, sente, tenha postura. Eu não estou malhando agora, mas eu tenho uma postura sentada. Isso é tônus de base. Aí eu vou lá na academia e tento ganhar hipertrofia do meu tônus. Então, ficar mais forte. Mas eu tenho um tônus de base. A pessoa pode nunca ter malhado na vida e ela vai viver 80 anos caminhando, sentando, porque ela tem um tônus de base muscular. O tronco encefálico ele é responsável por esse tônus de base muscular, mas ele também é responsável pelo tônus de base cortical. Quer dizer, a qualquer momento você está consciente e você está apto a receber o mundo, apto a prestar atenção no estímulo sonoro que está chegando, apto a responder uma pergunta. Isso é tônus de base. Quem faz isso? Sara passa pelo tálamo, Sara vai lá e ativa o córtex. Então, Lúria chamou isso de área 1. É a primeira unidade, é a básica, é aquela que te deixa apto corticalmente. A segunda área seria a parieto-occipitotemporal, que é onde está a leitura, parieto-occipitotemporal, que é onde eu recebo sons, recebo as imagens, recebo todo o tátil, que é a somestésica, e essa terceira unidade, a segunda unidade de Lúria, seria como eu processo o mundo. Eu recebo o mundo, eu percebo o mundo, eu aprendo sobre o mundo, eu guardo o mundo. O nosso aprendizado está aí. Ok? E aí ele pula para a terceira área, que é essa que a gente falou agora das funções executivas, que seria a região pré-frontal, que seria aquele que vai gerenciar, monitorar, controlar, pensar, raciocinar, executar, que seria a terceira área de Lúria. E neurofisiologicamente falando, a gente sabe que tem essa sequência. Eu mielinizo primeira, mielinizo, ganho mielina, né? A segunda e finalmente a terceira, que seria a primeira, a terceira que eu falo assim, né? Terceira, segunda, primeira. A última ser mielinizada. Tenta pensar, gente, no ponto de exclamação. É um ponto de exclamação. Ó, então, começa na primeira, vai para a segunda e tuf, chega na terceira. É isso, esse ponto de exclamação, que seria as 3 unidades de Lúria. Primeira, segunda, terceira. Tá? Onde que está a leitura? Na segunda. A leitura, ela demanda o quê? Noção espacial, que é parietal. Demanda visão, que é occipital. Demanda essa decodificação sonora, que é temporal. E ela vai consolidando quem? Wernicke. Eu vou lendo, vou aprendendo e vou juntando em Wernicke. Eu vou lendo, vou aprendendo e vou juntando em Wernicke. Vou lendo, aprendendo e juntando em Wernicke. Então, eu consigo receber o mundo através da leitura. É isso que eu estou falando. Eu não preciso ir à China, comer a comida chinesa, viver lá com os chineses um tempo. Eu posso pegar um livro e aprender sobre a China. E se eu sento numa roda de conversa, eu posso falar. Isso é memória o quê, gente? A gente viu isso. Eu tenho memória declarativa, que pode ser das coisas que eu vivi, né? Então, eu posso chegar para vocês e falar assim, olha, gente, quando eu fui ao Canadá, eu tenho um amigo que mora lá, uma amiga, foi muito bom, eu fui no verão, foi fantástico, Ottawa é lindo, Montreal é lindo. Né? Eu estive lá, então eu posso falar do Canadá para vocês. Agora, eu nunca fui à China. Então, para eu falar da China com propriedade para vocês, eu posso ler. Se eu ler, eu também vou ter conhecimento suficiente para sentar numa mesa e conversar sobre a China. Eu falo, não estive lá, mas eu já li coisas interessantes sobre a China. Então, é uma outra forma que eu tenho de receber o mundo. E nós sabemos que é um dos mecanismos mais
contundentes, mais eficazes para a gente aprender sobre o mundo é a leitura, né? Então, quanto mais nós lermos, mais condições de aprendizado nós vamos ter, mais conceitos nós vamos ter, tá? Então, o que acontece com a temporo-occipital? É uma via direta, léxica, que é ativada durante a leitura de palavras regulares. Então, mais comum como gato, bola, pato, macaco, que são analisadas de uma forma quase que automática. Nessa região estariam armazenadas todas as informações importantes sobre essas palavras, necessárias para soletrá-las, pronunciá-las ou compreendê-las de modo simultâneo. Tá aí. Vocês já viram aqueles testes que esse pessoal faz com a gente, que manda para a gente, falando que se você... alguns textos que passam para a gente, que tem só algumas palavrinhas, só algumas letras, e o resto são números, e a gente consegue ler. Vocês já viram isso? Vocês já fizeram essa leitura? Alguma leitura que tem algumas letras, alguns números, algumas letras, alguns números. É um textinho. E a gente não consegue ler aquele textinho? Não lê? Né? E aí, o que acontece? É exatamente isso, essa via temporo-occipital, porque eu tenho ali gravado algumas chavinhas que já fazem que eu consiga ler, mesmo não tendo todas as letras naquela palavra, né? Então, já depende de uma memória que eu já tenho ali, daqueles conceitos que são quase que automáticos entre letra e som, e que eu consigo ler, independente de ter todas as letras ou não naquela palavra, né? Naquela frase. Então, olha o que acontece com a leitura. Eu queria que vocês prestassem atenção. Vamos começar pelo azul. O azul é a entrada visual. Aqui está o mouse. Entrada visual na região occipital. Eu vi a palavra a ser lida. Ela chegou na região occipital, tá? O que acontece com a região occipital temporal aqui? Olha, eu tenho a forma visual das palavras. Já não é uma área secundária occipital? A área secundária não é que circunda a primária? Eu vou ter a percepção da forma da palavra. É aí nessa segunda região, nessa área secundária da leitura, que o japonês consegue ler, que é tanto de quadrinho, que a gente não entende nada. Não é uns desenhinhos? A nossa não é A, B, C, D, E, o alfabeto. Ele não está aí nessa área secundária em que eu faço a categorização, a discriminação, é a área secundária. Então, está aqui nessa área secundária, tá? E aí, o que acontece? Eu queria que vocês subissem mais um pouquinho e chegassem nessa bolinha verde, que é o giro angular. Esse giro angular, ele vai estar pegando o parietal aqui em cima, o temporal, gente, o parietal aqui embaixo, porque o parietal é a parte de baixo do parietal, o temporal superior, a área secundária visual e tem os giros angular. Ele é uma das áreas mais importantes que nós temos para leitura, que é esse giro angular, tá? E aí, o que acontece? O giro angular, ele vai fazer todo esse caminho aqui, olha, para a região fusiforme anterior. Vocês não precisam saber esses nomes, não, gente. E aí, o que acontece? Aqui nessa região central, quem está aqui nessa região central, se vocês lembram? Wernicke. Então, é aqui nessa região central, nesse verdinho, em que eu vou ter o quê? O acesso ao sentido dessa palavra. O que ela está querendo dizer? O que significa isso? Né? É bola? É bala? É bela? É bula? Né? O que aconteceu com essas palavras? Elas são muito semelhantes.
E aí eu estou vendo a forma visual da palavra aqui, ó. Bela, bula, é completamente diferente. A forma visual está aqui no vermelho. Mas o significado está aqui nessa região, que é em Wernicke. Aqui eu sei que bula é de remédio. Bela pode ser uma flor. Bola eu jogo e bala eu como. Isso está aqui. Tá? E aí, por que essa região parietal entrou tanto? Tanto? Porque as palavras estão distribuídas no espaço. Né? Eu leio no espaço, que é diferente da leitura da palavra, que é no tempo. O espaço de um livro, tá ali, as letras estão distribuídas no espaço. E as palavras seguem uma sequência espacial. Bala é diferente de laba. Bula é diferente de labu, porque elas estão ordenadas no espaço. Então, entra parietal, tá? Então, olha esse amarelinho aqui, a região parietal posterior, bem posterior. Atenção descendente e leitura serial, né? Olha o que acontece à medida que eu vou lendo. Eu vou ter que fazer eu estou lendo o livro no espaço, está chegando na região occipital essa série, essa ordenação. Eu estou trazendo para cá para identificar a forma da palavra, trago aqui para ter o acesso ao sentido, tá? E se eu vou pronunciar, entra o circuito marronzinho. Porque o circuito marrom é o quê? Motor. Então, eu vou pronunciar, falar, ler em voz alta aquilo que eu estou lendo. Então, percebem que a gente tem... A leitura é uma habilidade basicamente parieto-occipitotemporal, mas se eu vou ler em voz alta, eu busco lá essa questão toda da pronúncia, da articulação daquilo que eu estou lendo. Então, são circuitos complexos, importantes, mas são circuitos que permitem à criança, aos 7 anos, né, ou 6 anos, hoje cada dia mais cedo, mas a gente tem toda uma maturidade dessa região parieto-occipitotemporal para a criança possa ler. Tá? E aí, quanto mais eu leio, mais eu alimento a minha área do conhecimento, que é Wernicke. Então, quanto mais leitura, mais conhecimento, mais recursos de memória, para que eu possa, lá no frontal, pensar sobre o mundo. Quanto mais eu tenho aqui atrás, maior vão ser os meus recursos internos aqui na frente. Tá? Então, por isso que Luria é o pai da neuropsicologia, porque ele soube explicar isso tão bem. Eu recebo o mundo aqui, seja por experiências sensório-motoras, ou seja, pela leitura, eu aprendo sobre o mundo, e a partir do momento que eu aprendo sobre o mundo, eu aumento, eu amplio o meu conhecimento, a minha intelectualidade. Quanto mais eu sei de mundo, maior serão os recursos para o meu raciocínio, para a minha tomada de decisões, e daí sucessivamente, tá? Então, não é simples. Oi. A respeito da velocidade de leitura, tem a ver com quanto mais leitura, mais conhecimento de palavras, mais associação mais rápida a gente faz? Isso mesmo. Que é a questão do gato, pato, rato, tato, essas coisas que são muito automáticas para a gente desde criança, né? Então, assim, por exemplo, eu espero que vocês cheguem lá no 10º período conseguindo ler Lacan. Eu nunca dei conta, tá? Porque Lacan é uma coisa difícil demais. Terrorizou então, já. Nossa Senhora, é o tal do significado, significante, né? Então, assim, o que acontece? Se eu tivesse uma base da psicanálise, ficaria muito mais fácil eu entender Lacan. Então, a ideia é exatamente essa. Quanto mais você lê, maior serão os seus recursos internos para que você possa ter uma compreensão melhor de temas mais profundos. Mas o que acontece também? Acontece que
A gente tem pessoas que leem de forma muito mais rápida do que outras, tá? Essa coisa da leitura dinâmica que você treina, né? A pessoa que faz leitura dinâmica, ela busca palavras-chave. Ela é espertíssima. Por quê? Tá. A nossa memória funciona muito com palavras-chave, né? Que ela busca aquilo e consegue fazer o quê? Consegue fazer uma captura de um sentido muito mais rápido. Agora, quanto mais você lê, maiores são os seus recursos internos para entender sobre aquele assunto. Então, se você lê muito sobre neurociência, sobre neurofisiologia, todas as vezes que você lê, você vai ter uma prontidão mais facilitada. Agora, se eu for ler sobre mecânica de helicóptero, a velocidade vai ser a mesma de uma pessoa que nunca estudou neurociência. Porque é um conteúdo muito novo para mim. Então, eu vou ter uma velocidade diminuída da minha capacidade de compreensão. Então, eu vou ler mais devagar. Agora, que é fato, quanto mais se lê, mais essas conexões se consolidam, que são essas conexões se consolidam, e mais fácil fica a tarefa de ler. Uma coisa importante que você perguntou é o seguinte: quando está lá na região frontal inferior, a atenção nossa está muito ali. Então, quando a gente passa anos sem ler, eu tenho certeza que aconteceu isso com vocês quando vocês voltaram a estudar. Vocês ficaram anos sem estudar. Tem pessoas aí que ficaram 10 anos sem estudar. Quando você volta para a faculdade, ou você vai fazer uma pós daí muitos anos, o que acontece? Você tem uma lentidão para dar conta, principalmente por causa da atenção. Você fica muito distraído. Você lê um pouco, e aí o tempo todo você tem que ficar buscando a sua atenção. A partir do momento que você treina isso, você lê todo dia um pouquinho, você tem que estudar, você tem que fazer dever, você tem que fazer atividade, isso passa a ser um treino mais regular, então você passa a ter uma prontidão maior para a leitura, tá? Uma outra coisa que é fundamental para a leitura, tá vendo que ela pega esse pedaço todo aqui embaixo, temporal anterior? Quem que está aqui? Sistema límbico. Então, você está lendo um romance. Ótimo. Tem gente que lê um romance e que passa a madrugada lendo, que não consegue parar de ler. Tem tá bom demais, eu não consigo parar, que eu quero ver o final da história. A motivação é tão grande que você vai lendo um livro rapidão. Mamãe está estudando, né? Dá licença. Então, o que acontece? Quando você está motivado, você tem uma facilidade maior de concentração e de permanência nesse processo da leitura. Agora, quando é um texto chato, para mim Lacan é muito chato, eu não consigo entender Lacan, eu não rendo, eu não consigo estudar Lacan. Então, vai depender também da motivação. Então, todas essas áreas aqui são áreas envolvidas no processo de leitura. Por isso, gente, que não dá para a gente antecipar, fazer com que uma criança inapta, do ponto de vista neurológico, comece a ler, né? A gente tem que dar tempo de milinização dessas áreas para que ela possa, de fato, entrar para a fase de alfabetização, tá? E a gente tem umas etapas, né? Não é natural quanto à linguagem falada. A criança, ela aprende a falar pela experiência do convívio social, familiar. Agora, com a leitura, ela vai ter que ter um processo de uma habilidade que vai sendo adquirida gradativamente. Então, o que acontece? Espera aí, gente, que eu vou só apertar aqui Minha bateria do celular está acabando, eu pus o carregador, vamos ver se carrega. Então, vamos lá. Tem o processamento fonológico, ortográfico e semântico. Então, vamos lá. O que é fonológico? O som. Não é o som? Bola, bala. E aí, depois a criança vai ver essas palavras escritas ortograficamente. Bola, bala.
e tem o semântico, que é o entendimento disso, né? O que é isso? O conhecimento disso. Então, inicialmente, a criança adquire um vocabulário ao ouvir as pessoas ao seu redor. E ela pratica isso através de quê? Da repetição. Ela repete. Olha, isso é bola, isso é colher, copo, prato, né? Cachorro. Ela vai aprender a repetir essas palavras pela experiência de ouvir as pessoas. Fonológico. A criança em idade pré-escolar passa a identificar uma correlação entre determinados sons e determinadas letras que vão sendo-lhes apresentadas. E a percepção de que a fala é composta da associação dos diferentes sons, que são os fonemas, e que esses são representados na escrita pelas letras, é o princípio alfabético fundamental para o aprendizado. Então, a criança vai aprender que algumas coisas que ela fala têm uma correlação com algumas letras específicas. E aí ela vai conseguir fazer à frente aí uma relação disso. Então, ela tem a fase pré-alfabética, alfabética parcial, alfabética plena e alfabética consolidada. Só que cada criança, ela vai seguir essa sequência. Só que cada criança no seu ritmo. A sequência é sempre a mesma, pré-alfabética, alfabética parcial, plena e, finalmente, ela consolida essa aprendizagem. Pode demorar um bom tempo para algumas crianças, pode ser mais rápido para outras, mas sempre nessa sequência. Tá? O que é pré-alfabética? A gente tem vivência das crianças que é o seguinte, ela não sabe ler, mas ela sabe associar uma sigla, uma marca, é com isso que o marketing trabalha, né? A publicidade trabalha. O McDonald's, por exemplo, ela não sabe ler, mas ela viu uma loja do McDonald's, ela sabe que lá é o McDonald's, está escrito McDonald's. Ela não sabe ler Coca-Cola, mas ela vê a sigla da Coca-Cola, sabe que aquilo está escrito Coca-Cola. Ela aprendeu a ler? Não, mas ela sabe, é pré-alfabético isso. Ela não está usando as letras do alfabeto, mesmo porque tem coisas que são até em inglês e ela dá conta, né? Ela chega na parcial e ela começa a entender algumas letras. Ela, por exemplo, o S com O, né, da palavra sono, ela começa a fazer a leitura parcial de algumas letrinhas, então ela associa, meu nome é Sônia. S, olha o S do meu nome de Sônia. Aí a mãe fala sono, ela, o O do ovo, o O do vovô, que chama Otávio. E aí ela começa a fazer essa parcialidade, ela lê algumas letras, associa algumas letras com algumas coisas que ela vivencia. Plena é quando ela identifica todas as letras de cada palavra e consolidada é quando ela já consegue ler sequências de palavras, por exemplo,